O nosso nono ano apresenta Umbrella Cast. Olá, boa tarde. Estamos apresentando nosso último episódio de Umbrella Cast, de 2023. Hoje vamos entrevistar um cantor muito especial chamado Rogério Cordoni. Ele é nascido em família de músicos, mãe professora de piano, pai cantor de corais e violinista. Além de irmãos, os dois irmãos músicos, Rogério Cordoni começou cedo na carreira artística. Aos 5 anos participou de uma audição de piano no auditório da Biblioteca Pública do Paraná. No mesmo ano passou no concurso da Escola de Música de Belas Artes do Paraná, onde aprendeu a tocar violino e violão clássico. Por sua semelhança com o rei Elvis Presley, Rogério Cordoni foi convidado para muitos eventos, como lançamentos de filmes de MGM e para Pictures em várias capitais do Brasil e em cidades dos Estados Unidos. Boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente gostaria de saber um pouco mais da sua vida e quais são as relações com a Umbrella. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde a vocês que estão assistindo, né? É uma honra estar aqui na Umbrella. Eu, inclusive, estou me sentindo em casa, até porque eu morei muitos anos aqui pertinho, onde era a primeira Umbrella, né? Aqui na Rua General Daltro Filho. Hoje nós estamos na Fábio de Souza, é isso, né? A continuação. E numa estrutura fantástica. Para você que não conhece aqui a Umbrella, eu recomendo, vale a pena conhecer o espaço, é fantástico. E eu também tenho uma relação muito boa com as professoras, com a coordenadora, né? A diretora Glória e a nossa querida Ana e a Andressa, né? Que fazem as coordenações. E é um prazer estar aqui, né? Eu, Rogério Cordoni. Então, eu morava aqui pertinho, né? Então essa minha relação com a Umbrella é muito bacana. E meu pai, quando comprou a casa, tinha um monte de pintura de criança, tinha as mãos das crianças, tinha muitos desenhos assim. A gente até tentou preservar ao máximo aquilo, né? Porque tem toda uma história, né? Mas a casa foi reformada, tá aqui do ladinho. Depois meu pai vendeu a casa continua igual, né? Aqui do lado. Até a Glória teve esses dias ali, ela comentou comigo. E é muito bacana. Então, assim, essa é a minha relação com a escola, né? Umbrella. E eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, agora a gente quer fazer uma pergunta mais sobre a sua carreira, né? A gente queria saber qual que foi seu incentivo para entrar nesse mundo artístico. Então, desde pequeno, né? A minha mãe é professora de piano. Então, a gente sempre teve esse estímulo musical muito forte, né? Meu pai tocava violino em casa, sempre tinha coral lá em casa também ensaiando. Então, desde cedo, eu e meus irmãos, a gente já teve esse contato muito forte com a música, né? Mas a gente sabe que a carreira artística é uma carreira, não digo que é mais difícil que as outras, né? Mas num país como o nosso existe um certo preconceito. Então eu acabei também estudando odontologia. Eu sou dentista também, sou professor em 2 universidades, na parte de pós-graduação, mas exerço a minha carreira artística muito bem, já são aí, no ano que vem eu vou completar 40 anos de carreira profissional, né? Então já é uma boa estrada aí, tem muita história para contar, e estou aqui também para animar quem quer entrar nessa empreitada da carreira artística. Eu recomendo, que é muito gostoso. Isso é muito legal. E quando você iniciou na carreira artística, você imaginava que ia se tornar algo tão grande? Então, eu sempre quis isso, né? Eu sempre quis estar no palco, conhecer vários artistas, estar na televisão, gravando comerciais. Eu sempre me via fazendo isso. Eu ensaiava em casa, né? Eu tinha uma almofada que era em formato de guitarra, assim, que eu ficava brincando. E eu queria isso, eu sonhava muito. E sempre tinha grupo de teatro, a gente fazia filmes, fazia dublagens.
Então, eu sempre quis estar nesse meio, né? Então, eu fico muito feliz que eu consegui realizar isso, né? E eu recomendo para todo mundo assim, não tenha pressa, né? Acredite no teu sonho, que uma hora acontece, realmente acontece. Então, a gente queria saber que fase do Elvis você se baseou para fazer o cover. Nos 50, nos 60 ou nos 70? Ah, muito legal essa tua pergunta. No começo, realmente eu só fazia o Elvis dos anos 50, né? Então eu tinha uma banda de rockabilly, que é um estilo musical mais simples, né? Mais enxuto, mais acústico, né? Então, com 3 ou 4 integrantes, né? Então eu fazia esse formato mais rock and roll clássico, assim. Depois fui fazendo mais o Elvis nos estilos do cinema, até num especial de 1968 com aquela roupa de couro e tal. E depois comecei a fazer o show Las Vegas também, que é com a roupa branca, né, a Jump, né, a White Suite. Então, hoje eu faço um show completo, né, anos 50, 60 e 70. Então tem um show completinho, né, o Elvis.show. Hoje em dia você faz cover, tipo, sozinho ou você ainda tem a banda? Eu tenho uma big band, né? Eu tenho uma orquestra também com mais de 80 músicos, que eu já fiz em alguns teatros, mas são shows mais esporádicos, assim, né? Com a big band eu faço direto. Tenho show só com a banda, tenho show com DJ, agora eu lancei um produto novo, que é um Elvis eletrônico. Então, em alguns eventos, desfile de moda, algumas coisas lá fora eu tenho usado esse formato, que é o Space Elvis, né? É uma roupa prateada, é outro figurino, é bem legal, pegada assim, bem bacana, com uns timbres bem novos assim, até o Eduardo Pisato que fez os arranjos, e ele tem um contato muito bom com a Loki, e o Rick Bonadio e outros artistas que também tem essa pegada de transformar uma música, né, um clássico, numa música eletrônica, né? Então a gente conseguiu transformar as músicas do Elvis num formato eletrônico. Então essa é a nova pegada. E eu também tenho o bloco do Elvis, né, que é uma brincadeira carnavalesca que a gente faz no trio elétrico da RPC. A gente sempre faz a abertura do verão no litoral, inclusive agora em janeiro, dia 6, vai ter a abertura do verão com o trio elétrico. E a gente também faz o carnaval paranaense, faz um monte de bagunça aí. Então, onde tem Elvis, a gente está junto. A outra pergunta. O que você acredita que te diferencia dos outros covers? Eu acho que é essa versatilidade, né? Então, assim, inclusive eu já cantei para a família do Elvis, né? Então, eu fui cadastrado em todos os fãs-clubes do mundo pela Cherry Management em 2013, né? A partir dali, digamos assim, eu tive um compromisso de assumir uma responsabilidade de fazer um trabalho sério do Elvis, né? Até então eu fazia os shows, tal, mas não tinha assim um compromisso tão certinho como deve ser um impersonator, né? Um imitador de um personagem. Então eu fiquei 3 anos com coaching americano para treinar o sotaque do Elvis, o que cada letra tinha naquela época, o que queria dizer aquela gíria daquele momento. Então, para eu poder realmente me expressar como o artista Elvis fazia, né? Então esse foi um grande diferencial que eu comecei a ter perante outros imitadores, pelo fato de me preocupar mais com o personagem mesmo e o que ele viveu na época, né? Até porque eu comecei a fazer várias turnês americanas, então o meu público era americano, né? Então eu tinha que saber o que eu estava cantando, eu tinha que conversar com as pessoas, né? O Elvis, ele era muito divertido, assim, sabe? Então ele contava muita piada, fazia muita sacanagem, brincava com os músicos. E eu vejo que tem muitos imitadores que não tem esse olhar do Elvis, né? Eles acham que o Elvis era um cara sério, tal, não sei o quê. E ao contrário, o Elvis brincava com tudo, né? Claro que ele tinha os momentos, uma ou outra música assim um pouco mais
mais profunda, uma letra mais profunda. Às vezes ele até chorava em alguma música, né? Então, tem toda essa interpretação. Mas o mais legal é quando você faz uma interpretação de um artista, é você estudar o artista, né? Então eu tive que ficar nesses 30 anos como Elvis, né? Estudando ele. Cada hora eu aprendo uma coisa nova. Então, acho que esse é um grande diferencial. E outra que também eu tenho quase a mesma altura do Elvis, o mesmo tamanho do pé, então o mesmo timbre, uma sequência assim de coisas parecidas, né? Eu nasci no dia 12 de janeiro, o Elvis nasceu dia 8 de janeiro, então a gente tem o mesmo signo também. Então é uma série de coisas assim que me ajudou, né? Ficou mais fácil para eu interpretar, né? Eu nunca coloquei peruca, nunca colei costeleta, e tem outros imitadores que fazem isso, né? Não que estejam errados, né? Mas assim, é um diferencial, né? Eu sou 24 horas por dia de Elvis. Legal. Você falou que você já tocou para a família dele. Como que foi conhecer a família dele? Você deve ter se sentido muito honrado, né? Não, muito bacana, muito bacana. Até porque a ex-mulher do Elvis foi casada com um curitibano. Então ela tem um filho, o Navarro, que hoje mora na Espanha. E recentemente ela esteve aqui em Curitiba novamente com ele, visitando a família e coisa e tal. Mas eu tive mais contato com a filha do Elvis, que faleceu nesse ano. E numa ocasião, num evento que eu cantei para ela, né? Então a gente tinha uns amigos dentistas em comum. Então eu tive essa oportunidade de cantar Love Me Tender para ela. Foi bem emocionante, assim, foi bem legal. Ai, que legal. Qual a mensagem que você gostaria de passar para os seus fãs? Eu acho muito legal, assim, ó, que tem os fãs do Rogério Cordoni, né, que eu agradeço muito, assim, toda a parceria, todo o respeito que rola entre a gente, assim, porque como eu tenho vários tipos de shows, espetáculos, até espetáculos de humor, então eu tenho fãs do Rogério Cordoni, né, e eu tenho os fãs de Elvis, né, que eu tenho um respeito enorme também, porque eu carrego essa responsabilidade de levar o melhor do Elvis para eles, né? Então, eu mando aqui um beijão para todos esses fãs maravilhosos. E sem vocês, né, eu não consigo levar para frente essas homenagens, né, ao Elvis, como eu tenho feito, né, esse tributo, né? Até uma coisa legal que, assim, aqui no Brasil a gente fala cover, né? O cover do Elvis, né? Nos Estados Unidos é o tributo ao Elvis, né? Não existe cover. Cover é quando você interpreta a música de alguém. Então, o Foo Fighters fez um cover dos Beatles, entendeu? Então, não é que ele se transformou em Beatles, eles fizeram uma versão de uma música dos Beatles, então é um cover dos Beatles, né? Então, o certo é um tributo ao Elvis, né? Lá eu sou um Elvis Tribute Artist, né? Um ETA, né? E aqui no Brasil eu sou um cover do Elvis. Essa que é a diferença. E você sempre foi fã dele, do Elvis? Desde pequeno, né? Porque eu sempre fui parecido, minha mãe era muito fã do Elvis. Mas, claro, eu sou muito eclético também, eu gosto de tudo, né? E gosto de muita música brasileira também. Então, e todos os estilos de rock and roll, né? A minha base é rock and roll. Ai, que legal. Qual que foi a sua expectativa para o filme Elvis? Qual que é a sua expectativa, né? Então... Elvis e eu. Esse Elvis e Eu é um novo filme, né? Que é a versão da Priscila, né? Uhum. Então, o filme Elvis, que foi lançado no ano passado, era a visão do empresário em relação ao Elvis, né? E foi muito fiel, realmente, o filme. O roteiro foi muito feliz. Agora, o novo filme conta a versão da Priscila, né? Então, que eu também acredito que seja bem fiel também ao que ela viveu, né? Então, a gente também tem que respeitar o que uma pessoa viveu do lado de um artista, né? Não foi fácil. Imagine
uma pessoa que tem que ser o número 1 do mundo, então você tem que ser o rei do rock, é muita responsabilidade, né? Então é uma vida muito difícil, porque você tem que se entregar à tua carreira e muitas vezes acaba deixando de lado a família, os amigos. E ela passou por tudo isso, né? Ela sofreu muito, acredito, pelo fato de estar ali acompanhando o artista, mas também, por outro lado, ela acabou pecando em algum momento, né? E acabou ficando com o professor de karatê e acabaram se separando, né? Ela e o Elvis, e até hoje ficou aquela coisa, né? Então, assim, ela tem que administrar os bens da família, os bens do Elvis, mas ao mesmo tempo, bem ou mal, ela acabou sendo um pouco responsável pela separação deles e até pela depressão que o Elvis sofreu com essa separação, né? Mas quem somos nós para julgar uma situação dessa, né? O que acontece com um casal. Mas eu imagino que foi muito difícil para ela também, né? Mas acabou sendo a causa da depressão dele. Em coisa de 4 anos ele acabou morrendo depois dessa separação. Já que você sempre foi fã do Elvis, quando você pensou aí que você poderia ser um cover dele? Então, de tanto as pessoas falarem, comentarem, né? Nossa, você é igual ao Elvis, por que você não faz o cover? Tal. Até então eu não acreditava muito, né? Já cantava, mas eu não cantava as músicas do Elvis. Então, quando pediram para eu fazer, eu comecei a estudar e praticar, e até que eu montei o primeiro show e depois daquele dia não parou mais. Quando que você começou a estudar os instrumentos musicais? Com 3 anos comecei a tocar piano clássico, né? Daí com uns 4 anos já comecei a fazer audições, né? Pra plateia, assim, né? Concertos de música, né? Então, ali eu já tive o primeiro contato com o público, né? Inclusive na biblioteca pública foi quando eu tive o primeiro contato mesmo, assim, com um grande público, né? E a minha professora na ocasião ainda falou, você vai tocar o piano, daí você levanta, todo mundo vai aplaudir, daí você faz assim e sai, né? Então, assim, aquele dia foi um momento mágico na minha vida, digamos assim, virou a chave, né? Acho que aquele dia eu tive aquele clique, tipo, é isso que eu quero fazer para minha vida. Com quantos anos você começou a fazer o cover? O cover eu já tinha 22 anos por aí. E o que você pensa a respeito das bandas e cantores de hoje? Tem muita coisa boa, tá? Então, se a gente pegar assim, na parte internacional, eu acho que assim, os cantores mais novos ali, como o Justin Bieber, faz uma releitura muito legal do hip hop e outras coisas, várias adaptações, ele é muito bom, tanto em letras como nos arranjos musicais, acho fantástico o trabalho dele. Gosto muito do Eminem também, hip hop, Snoop Dogg, gosto do Foo Fighters, né, nessa parte do rock and roll, Coldplay, várias coisas novas aí que estão surgindo. Mas a gente sabe que o rock em si, o estilo rock and roll é uma coisa antiga, né? Então, o que a gente vai sempre ver são releituras, né? Assim como aconteceu com o samba, né? Então a gente vê o Seu Jorge, a gente vê o Mumuzinho, outras coisas assim, são releituras dos anos 50, anos 60, né, do samba. Então, a música está sofrendo uma transformação, né? Quando a gente pega ali, por exemplo, um funk da Anitta, né, e outras cantoras, e alguns também MCs, então a gente também vê uma releitura do rock and roll do que foi lá no começo. O que o Elvis cantava naquela época, digamos assim, uma coisa mais sensual, digamos assim, esse apelo, né? Esse apelo até com os gestos e coisa,
é o que acontece hoje no funk. Então, tem muita gente que condena o funk, condena isso, condena aquilo, mas, na verdade, essa história já começou lá atrás, né? Então, o rock and roll foi isso, ele quebrou o primeiro tabu da sociedade, mostrando que aquela dança convencional de casal poderia ser dançada de outra forma, né? Então, o Elvis foi o primeiro a ter esses movimentos, né? Inclusive, ele foi proibido de ser filmado da cintura para baixo quando aparecia na televisão. Inclusive, ele foi preso e teve que ir para o exército por causa disso, né? Então, eu entendo muito bem o que a sociedade hoje acaba condenando, né, esses artistas novos, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma linguagem de expressão, né, uma expressão corporal que, na verdade, todo mundo, no fundo, todo mundo gosta, né, mas às vezes é difícil de admitir. Falando um pouco dos shows, você prefere fazer show aqui no Brasil ou internacional? Uma boa pergunta. Então, vou te dar duas situações, né, que aconteceram. Então, eu fiz esse último carnaval, por exemplo, de Guaratuba. Na última noite tinham 600 mil pessoas, um mar de gente assim. E até a gente brinca, eu empatei com Rolling Stones no número de público. Foi maravilhoso. Então foi uma experiência assim fantástica. Já fiz shows em grandes estádios também, foi muito legal. Agora, quando você faz um show internacional cantando na língua deles, né, e sendo bem interpretado, né, e tendo essa resposta do público, parece que é mais mágico, né? Porque, claro, aqui no Brasil, a gente cantando uma música brasileira, a gente tem essa resposta, né? Mas quando a gente canta uma música em inglês, poucas pessoas entendem o que estão cantando, né? Até sabem cantar, mas não entendem o que é aquilo naquele momento, né? E quando você canta isso lá fora, tem uma repercussão muito maior. Legal. O que você costumava ouvir na sua infância? Você ainda ouve os mesmos discos? Qual? Então, eu ouvia muita música clássica, por causa dos meus pais, né? Meu pai sempre ouvia música clássica, então eu gostava de música clássica. E daí, na minha época, tinha os discos de novela também. Então, os temas de novela a gente gostava de ouvir, né? E tinha muitos temas internacionais. E volta e meia, pelo YouTube ou outros aplicativos também, eu dou uma recordada nessas coisas, assim. Então, volta e meia eu tô revivendo esses momentos, às vezes, assim. Mas eu ouço de tudo, né? Eu tô sempre tentando ficar atualizado, até porque eu tenho que estar... Como eu também produzo, muitas vezes, alguns artistas do The Voice Kids, então eu tenho que ficar muito atualizado nos estilos de música, né? Eu tenho ouvido muito Ana Castela, por exemplo, né? E algumas duplas sertanejas boas, né? Tem um pessoal muito bom. Então eu tenho feito arranjos para essas crianças, assim. Então eu tenho escutado de tudo. E qual é o filme do Elvis que você mais gosta? Boa pergunta, hein? Bom, tem o Seresteiro de Acapulco, que era um filme que o Elvis mergulhava lá do penhasco. Aquela cena era marcante, assim. Então, toda vez que eu vejo alguma cachoeira, alguma coisa assim, ou algum lugar que envolva o México ou alguma música mexicana, me lembra esse filme, né? Marcou muito na minha infância. E também um outro filme que é legal é quando o Elvis retorna aos palcos. Eles fizeram um filme onde ele faz os ensaios e acaba indo fazer os shows em Las Vegas. É o That's the Way. Você tem relação com outros covers? Sim, tem uma relação muito boa, né? A gente teve encontros. Então, volta e meia tem os encontros, né, com os Elvis e tal. É muito bacana, muito bacana. Tenho muitos amigos, até porque muitas vezes eu não posso fazer um evento ou outro e eu acabo indicando algum amigo. E sobre os livros dele? Um que você gosta bastante? Dos vídeos? De livros. Dos livros? Então, tem muitos livros, tem alguns
mais na parte da filosofia, né, do que foi, para a gente tentar entender o que foi o Elvis, né? Então, assim, veja bem, uma pessoa que surgiu lá nos anos 30, né? Então, foi estourar, fazer sucesso nos anos 50 e hoje, em 2023, a gente está aqui falando dele, né? Então, às vezes a gente tenta entender o que tinha essa pessoa, né? Que energia que era essa que até hoje a gente está falando dele e está influenciando tantas pessoas, né? Então, tem vários livros que se baseiam nisso, né? Eu ganho muitos livros, assim, né? Muitos autores tentam explicar o que foi a carreira do Elvis. Tem o livro da Priscila, Elvis e Eu, é muito bacana também, conta vários detalhes assim deles, né? Tem livros de outros artistas que também eram amigos do Elvis e em algum momento contam vários trechos do Elvis, né? Então eu leio muita coisa assim, né? Bem bacana. Quais as bandas e os cantores atuais que você, acha que tem um bom conteúdo? Tem um bom conteúdo, né? Então vamos pensar assim, ó. O Paul McCartney ainda é o cara, né? Ele ainda está aí muito forte. Inclusive, na semana passada lançaram uma nova música dos Beatles que estava guardada, né? Então eles remixaram, né? Então isso é muito legal, né? Os Beatles conseguiram também ficar todo esse tempo lançando coisas, produtos novos, né? Sempre tem alguma coisa nova que vão lançando. O próprio Elvis era fã dos Beatles, né? Ele gravou várias músicas dos Beatles. E os Beatles também eram fãs do Elvis, né? Então era muito legal essa relação deles. Mas assim, se a gente for pegar algum artista novo, né? Então, se pegar Arctic Monkeys, Gorillaz, tem muita coisa legal, né? Muitas bandas de Los Angeles, assim. Eu fiquei um tempo em Los Angeles também, conheci muita gente, né? Mas tem muitos artistas que ainda estão em evidência, como Kiss, agora o AC/DC voltou, o Ozzy Osbourne. Então, tá tendo uma mistura, assim, né? A gente vê que a música em si, ela só termina quando o artista morre, né? E daí depois as pessoas ficam fazendo releituras. Então, até hoje, a gente vê o especial do Roberto Carlos, por exemplo, né? Então, o Roberto Carlos está aí. Então, é uma música atual? É uma música atual, né? Apesar de tanto tempo estar tocando, é uma música atual. Então, eu vejo assim que os artistas novos apresentam uma ou outra coisa diferente, mas a maioria das coisas são releituras, né? E quando você iniciou na carreira, ela foi muito difícil, foi muito complicado ser o cover tão famoso? Então, a aceitação foi fácil pelo fato de eu ser parecido com Elvis, né? Como eu já era muito parecido com Elvis, ficou muito fácil. Então, eu fui figurante em novelas da Globo, participei de vários filmes. Eu sempre era chamado assim, precisa de um Elvis. Chama o Rogério. A gente até brinca, o Rogério é o Elvis que não Presley. Então a gente quer agradecer a sua presença aqui no nosso Umbrella Cast. Muito obrigado. Foi uma presença muito especial. E assim a gente finaliza o nosso último Umbrella Cast do ano. Obrigada. Que bacana. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite aí. Show de bola. Umbrella Cast.